E aqui estamos e nós vamos conversar um pouquinho essa noite, nós temos alguns minutos aí. O tema é muito interessante, é um tema muito, como vou dizer assim, muito complexo, é um tema muito forte, mas os minutos que a gente tem, eu acredito que vai ser um início para a gente caminhar nesse tema que a gente vai conversar essa noite. Nós temos alguns minutos aí, e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Você deve ter visto aí, antes de abrir a Bíblia, pelos grupos, né, pelas redes sociais da Igreja de Copacabana, o tema que a gente vai conversar essa noite, né? É um tema muito interessante, né? Abrange muitas coisas, né? É o tema sobre transformação. Você deve ter visto aí nas redes sociais da igreja. E assim, nós vamos direitar esses minutos aí, esse tema bacana, né? Que nós temos aí para conversar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia. Você está com sua Bíblia em mãos? Se não tiver Bíblia, aí tem, ali atrás tem Bíblia ali, né? Quem tiver com o smartphone também vale. Mas não deixe sua atenção desviar, tá, pessoal? Não, o pessoal acha que usar a Bíblia no telefone não pode, né? O pessoal acha assim, mas pode. O problema é você desviar a atenção, né? Tem que ter cuidado só com isso. Mas sim, se você está a Bíblia no celular, pode usar também, fica à vontade. Importante é ter acesso ao texto para Deus falar aos nossos corações, né, em nossas mentes essa noite. Muito bem, o livro de Mateus, nós vamos começar com o livro de Mateus. A gente vai ler alguns textos aqui essa noite em relação ao tema de transformação. E nós vamos começar com o livro de Mateus, né? Um livro muito poderoso também, instruído por Deus. Todos acharam o livro de Mateus, capítulo 7? Amém? Mateus capítulo 7. Assim que você achar Mateus capítulo 7, nós vamos fazer mais uma breve oração ao Senhor. Amém ou misericórdia? Amém? Oh, glória. Então vamos lá, livro de Mateus capítulo 7, assim como estamos, convido você mais uma vez a orar ao Senhor. Vamos orar. Deus amado, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Senhor, Pai amado. Deus querido, a palavra está aberta, ó Deus, nós cantamos ao Senhor, nós louvamos o poderoso nome do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos também Te adorar com a palavra, Senhor. A palavra está aberta, ó Deus, é a Tua palavra. Nós sabemos que a Bíblia lá fechada é só um livro comum, mas a Bíblia aberta é a palavra do Senhor, é o Senhor falando conosco. Deus amado, que o Senhor possa voltar nossos corações e nossas mentes, ó Pai, para simplesmente e justamente para cá, para o texto bíblico, Senhor, para a palavra do Senhor. Te pedimos que o Senhor possa ser conosco e que o poderoso Espírito Santo possa continuar, ó Deus, falando nossos corações e nossas mentes. Nós pedimos não porque merecemos, mas pelo poder no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, transformação. É uma palavra, aparentemente, não é tão grande nem tão pequena, né? Uma palavra mediana aí. Mas transformação, antes da gente ler o texto bíblico, significa modificar, significa algo novo. Isso é o que significa a palavra transformação. Modificar o algo novo, né? E com isso em mente, com o tema de transformação em mente, nós temos que entender que todos nós passamos por transformações. Eu duvido se você acordou de manhã e agora você chegou à noite e você não passou por transformação. Duvido. Todos nós passamos por transformações constantemente na nossa vida. Direto. Eu duvido se há meia hora atrás você não tinha passado por transformação. Duvido. A nossa vida, querendo ou não, gostando ou não, essa palavra transformação, ela está presente na nossa vida. Direto. Tem gente que, para transformar, vou mudar o cabelo. Tem gente que, para transformar, vou botar uma roupa diferente, né? Vou botar um tênis diferente, um tamanco diferente, né? As mulheres, um vestido diferente, né? Vou pintar o cabelo diferente. Os homens, né? Eu gosto de fazer alguns cortes de cabelo inusitado, né? E aí, às vezes eu falo assim, rapaz, eu não estou gostando desse corte de cabelo não, irmão. Eu vou cortar esse negócio, vou mudar. Eu vou transformar. Aí eu começo a inventar.
A vida da gente é assim, é passado por transformação todo dia, todo instante, toda hora. Agora, tem certas transformações que não é boa não, né? Como sempre, a nossa vida é assim, né? Eu queria, oh meu Deus, que se a nossa vida fosse só para as coisas boas, né? Tava bom. Mas existe transformação para coisas ruins também, infelizmente. Essa é a verdade. E nós vamos ver um pouquinho sobre transformação essa noite. Nós vamos começar lendo o livro de Mateus, capítulo 7, o verso 28. Verso 28 e verso 29. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29. Assim que todos acharam, amém? Vamos lá, diz assim na minha versão bíblica. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Muito bem. Como você sabe, a Bíblia era cheia de segredos, né? Toda vez que eu venho pregar, eu sempre relembro os irmãos. A Bíblia é um mapa que tem pérolas sagradas, né? E para a gente entender os textos que a gente lê na Bíblia, você tem que ver as palavras, até a vírgula na Bíblia importa, né? Sabe disso. Até um ponto que Deus orientou ao profeta a botar ali, ao escritor bíblico a deixar ali, tem um significado. E às vezes se você lê correndo, você pula, você passa uma palavra, você não percebe o sentido do texto. E para entender o que nós lemos aqui, esses dois versículos, a gente vai ler alguns versículos aí. Nós lemos dois versículos que o início do versículo 28 diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, quem estava falando aqui? Jesus. E aí, se você for para o final do verso ali, as últimas palavras ali do verso 29, diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E nós vamos nos deter na palavra autoridade. Autoridade. Em duas palavras, autoridade e escribas. Primeiro, a palavra autoridade. A palavra autoridade, você pode olhar aí como dois significados, você pode encontrar dois significados da palavra autoridade. Por exemplo, ela pode significar, por exemplo, um juiz. Juiz, você não precisa nem dizer que essa pessoa tem autoridade. Só por ser um juiz, né, você sabe que a pessoa tem autoridade. Um policial, por exemplo. Um policial, você não precisa. Você olha para um policial, você vê que ele é uma autoridade, né? Então, existe a autoridade significativa para a função, né? Você exerce uma função e te dá uma autoridade. E aí, tem outro significado para a autoridade, que é um estilo de vida, né? Pode ser um estilo de vida. O seu estilo de vida pode trazer autoridade sobre outras pessoas, né? Agora, como o texto está falando de Jesus, nós temos que entender qual dos dois significados, o que o texto está dizendo aqui, já que o texto está falando de Jesus, e a palavra é a autoridade central dos dois versículos, por que então que o texto está dizendo que Jesus tinha autoridade, mas em que sentido? Pela função dele? Jesus era Deus ou não? Jesus é Deus. Ele esteve na terra, 100% homem, 100% Deus. E aí, qual que era esse tipo de autoridade aqui de Jesus? Era a autoridade de função, por ele ser Deus? Ele tinha autoridade porque ele era Deus? Ou porque ele tinha um estilo de vida diferente? A resposta está na palavra, a última palavra do versículo 29. Está dizendo escribas. Não sei se você sabe, mas os escribas, eles eram uma galera ali especial ali de Israel, que eles copiavam a Torá, né? Eles faziam cópias da Torá, os caras escreviam assim, sabe aquele cara que escreve assim por segundos, né? Rápido? Era o escriba. O escriba, ele era esse tipo de pessoa, esse grupo. Os caras eram rápidos, eles escreviam assim, rápido, copiavam os textos da Torá antiga e copiavam rápido, ou seja, eles eram baita copiadores, baita escritores, né? E aí, voltando à pergunta, por que então que o texto diz que Jesus tinha autoridade? Por quê? Pelo estilo de vida, né? Não era pela função dele de Deus, de ser Deus, mas era o estilo de vida que ele vivia. E aí o texto diz que ensinava como quem tem autoridade. Então os ensinos de Jesus eram baseados não como na função dele de sendo Deus, mas na função do estilo de vida que ele tinha.
E aí o texto bíblico compara ele com os escribas. Os escribas, eles escreviam uma coisa, mas eles não significavam que, por eles escrever aquilo, eles viviam aquilo. Está entendendo? Então é por isso que o texto bíblico coloca Jesus em relação a dois escribas. E compara Jesus dizendo que ele ensinava não só como os escribas, porque os escribas escreviam, mas não viviam. Entende? Prova disso, vamos lá em Atos. Vamos em Atos. Atos vai nos dar uma clara visão mais ampla também sobre esse assunto ainda de Jesus, tá? Atos capítulo 1, primeiro capítulo de Atos, muito conhecido, né? Quantos aqui já leram o livro de Atos? Deixa eu ver as mãos. Ah, que isso aí, muito bom. Se você não leu, está perdendo, tá? Tem que ler, o livro de Atos é muito poderoso. Livro de Atos, capítulo 1, verso, vai ser o primeiro verso, tá? Amém? Todos acharam? Primeiro capítulo de Atos e o primeiro versículo. Você sabe que Lucas escreveu o livro de Atos, né? E aí ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo era o cara para quem Lucas deu o livro de Atos, tá? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu queria que você prestasse atenção em duas palavras, as últimas duas palavras, fazer e ensinar. Se você for perceber, está falando de Jesus. Aqui diz que Jesus fazia e ensinava. E é interessante que o povo de Israel, os cristãos em si, eles gostam de ensinar, mas fazer é outra coisa. Quando vai no negócio de fazer é outra coisa. Mas para ensinar tem muita gente, né? Agora fazer é outra coisa, né? E Jesus, irmãos, qual é o maior exemplo que nós temos neste mundo, nesse universo de pessoa? Jesus. Se existe alguém que tem autoridade como pessoa nessa que passou por essa terra, que está no universo, é Jesus. Não tem outra pessoa. Só que Jesus fez ao contrário de nós. Nós normalmente somos bons em ensinar, né? Mas Jesus ele não era só bom em ensinar, né? Só que antes de ensinar ele fazia. E aí o Lucas escreve que ele começou a fazer e a ensinar. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos os dias. Por que transformação? O que transformação tem a ver com fazer e ensinar? Tem tudo a ver. Primeiro você faz. E no que você faz, você tem uma transformação, para depois você ensinar. Eu queria que você ouvisse algo que eu tenho a dizer, que nós cristãos, infelizmente, nós como cristãos, é muito difícil para a gente fazer, né? A gente vai para a igreja, escuta várias coisas. Eu já vi milhares de pregações, já vi milhares de temas bíblicos. Você também já viu. Tenho certeza que você já viu muitas pregações, muitos conselhos, né? Conselhos bíblicos e conselhos pastorais. Você já ouviu vários. Agora, seguir aquele conselho ali é outra coisa, né? E isso é preocupante, porque isso nos torna hipócritas, né? Porque se você escuta algo, um conselho, e falando de Deus, e você não faz, você está sendo hipócrita, infelizmente. Infelizmente, nós somos assim. O ser humano é isso. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos todo dia ser transformados. Agora, por nós mesmos não dá. Quando eu olho para mim mesmo, tem uma frase assim, né, que diz, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo salvação, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo salvação, eu vejo como me salvar. Nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda para ser transformados. Antes de ensinar, precisamos fazer. Só existe uma pessoa no universo inteiro que pode nos ajudar a ser transformados. E essa pessoa é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Infelizmente, falo de novo, nós conhecemos muito pouco sobre o Espírito Santo de Deus.
Infelizmente. E nós precisamos conhecer mais sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Porque, não sei se você sabe, Jesus não está no nosso meio mais não, né? Não tem mais, Jesus não está no nosso meio. Há mais de 2000 anos atrás ele passou por essa terra, está no céu. Só tem uma pessoa que está em nosso meio, presente, o Espírito Santo. E para a gente conhecer do Espírito Santo, quando você fala do Espírito Santo, você, normalmente, na Bíblia, se eu te perguntar assim, me fala um livro que você já ouviu falar sobre o Espírito Santo, que livro você vê na sua mente? Atos. Todo mundo lembra de Atos. A primeira coisa que eu queria dizer a você é que o Espírito Santo em Atos, o livro que mais fala do Espírito Santo não é Atos. O livro que mais fala do Espírito Santo está em Romanos. É o livro de Romanos. Não existe outro livro na Bíblia que fala mais do Espírito Santo do que o livro de Romanos. O livro de Atos fala do Espírito Santo. Só que ele fala do Espírito Santo agindo nas pessoas. Agora, o Espírito Santo em si, existe um livro que fala dele, é o livro de Romanos. E eu queria ir lá para o livro de Romanos com vocês, para a gente poder entender um pouquinho do Espírito Santo e o papel dele na transformação das nossas vidas. E o auxílio que ele pode nos dar para transformar a nossa vida de acordo com o querer e a vontade de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, enquanto você busca aí, vou tomar uma água aqui. Livro de Romanos, capítulo 8. Esse é o versículo na Bíblia que mais fala do Espírito Santo. Existem dois livros que falam do Espírito Santo, mas o livro de Romanos fala mais. Existe o capítulo 16 de João, que fala quando Jesus promete o Espírito Santo ali. Ele promete o Espírito Santo aos discípulos. E depois o Espírito Santo é mais mencionado em Romanos, livro de Romanos, né? O capítulo 8 ali você vê muito todos os versículos do capítulo 8 falam do Espírito Santo, tá? Então são dois livros. Primeiro o livro de João e depois, maior, o livro de Romanos, que fala do Espírito Santo, tá? Livro de Romanos, capítulo 8, mas antes de você ler o capítulo 8, eu queria que você voltasse uma página na sua Bíblia, ou talvez esteja do lado, e você fosse para o capítulo 7, porque para você entender, engraçado, para você entender um pouquinho do Espírito Santo, você tem que entender um pouquinho de você mesmo, para você entender quem é o Espírito Santo. Você sabia disso? O papel inicial, o primeiro passo que você dá para descobrir mais sobre o Espírito Santo é você entender quem é você. Você sabia disso? E o capítulo 8 de Romanos, ele não pode ser lido sem o capítulo 7. E é o que nós vamos fazer agora, porque os dois são uma dupla, são parceiros, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. Então, para você entender o Espírito Santo, você precisa primeiro saber quem é você. Romanos capítulo 7, verso 16. Nós vamos ler verso 16 em diante. E na minha versão bíblica diz assim, ó. Todos acharam isso? Amém? Amém? Muito bem, vamos lá. Diz assim, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Verso 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E o verso 19, o verso 20. Mas se faço o que não quero, já não sou quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. E o verso 24, não sei se você vai entender, mas pelas palavras do verso 24, que diz assim, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
O versículo 24 termina com um grito do apóstolo Paulo exclamando: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, o capítulo 7 de Romanos, os versos 16, 17, 18, 19, 20 e o 24, é eu e você. E nós não precisamos fazer esforço para isso aqui não, tá? Nós não precisamos fazer esforço nenhum para isso aqui. O bem que nós queremos, não fazemos. O mal que nós não queremos é esse que nós vamos fazer. Misericórdia, Jesus. Irmão, se você leu isso aqui e não está assustado, misericórdia por sua vida. Porque isso aqui me assusta. Isso aqui sou eu, isso aqui é você. Isso aqui somos nós, a raça humana. Né? Nossa natureza pecaminosa, infelizmente. Quando você lê esses versículos aqui, você fala, pronto, acabou, não tem esperança nenhuma aqui. Se você lê esses versículos, se a Bíblia começasse com Romanos capítulo 7, 16, 17, 18, eu já perdi a esperança logo aqui. Já começa como? Assim, falando que nós somos isso. E aí, o verso 24 é o grito de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A boa notícia é que nós precisamos de transformação. E a má notícia é que nem todos vão querer ser transformados. E a outra boa notícia, eu tenho duas notícias boas e uma ruim. A ruim eu já falei. E a outra notícia boa é que existe uma pessoa que pode nos ajudar, e é o Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 5. Diz assim na minha Bíblia: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Se você for para o verso 6, o início do verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte. O início do verso 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O início do verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em outras palavras, o que o verso está dizendo é que a carne, o pecado, não tem como se unir com Deus. E tem um problema nisso, né? Todos nós somos pecadores. Romanos diz que por um só homem a morte entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de um só homem, Adão e Eva, né? E aí temos um problema. Se você for para o verso 11, você pode encontrar a solução para esse problema. Esse problema do pecado. O verso 11 diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui você encontra a esperança que nós precisamos. O Espírito Santo. Se você for olhar no capítulo 7 de Romanos, você vai encontrar 17 vezes a palavra morte. 17 vezes morte, 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 morte. E se você for para Romanos, capítulo 8, depois você quiser ler em casa, você pode ter que contar e ver se é isso mesmo. 30 vezes a palavra Espírito aparece, contradizendo as 17 vezes que a palavra morte aparece em Romanos 7. 30 vezes a palavra Espírito aparece. Isso me deixou animado quando eu vi isso, sabe por quê? Porque existe esperança para ser transformado. Eu vou dizer para você aqui uma coisa aqui, que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu não duvido que você acordou de manhã bem,
Se você não estou dizendo hoje, mas em algum dia da sua vida, não duvido se não já aconteceu com você. Você acordou bem, você falou, meu Deus, Pai, hoje, vamos, Senhor, vem comigo. Aí você ora, lê a Bíblia, vem, Deus, eita, hoje vai ser bênção demais, vamos embora. O dia vai começar, você acorda, vai para a rua, bom dia, meu irmão, tudo bem? Você está bem? Estou bem demais. E aí você termina o dia, meu Deus do céu, eu queria matar aquela amiga, aquela mulher daquele escritório que estava comigo. Eu podia ter dado uma maçaricada lá no meu serviço, eu trabalho com solda, né? Podia ter enfiado a solda nesse cara de raiva. Duvido que não aconteceu com você. Nós somos assim, irmão. Nós começamos o dia bem com Jesus, com Deus, e nós vamos, Senhor, bora, hoje o negócio vai ser bom. Vou passar o dia sem pecar. Aí quando você chega no serviço, já começa. Jesus do céu. Não tem jeito não, irmão. Esse é eu e você. Desventurado homem que somos. Está na Bíblia. E nós precisamos ser transformados, irmão. Só que não é qualquer transformação. Como eu disse, tem pessoas que nós passamos por várias transformações. Às vezes um corte de cabelo, né? Vou cortar o cabelo, vou fazer a sobrancelha, vou ficar mais bonito, fazer a barba, não adianta não. A transformação nunca é completa. Se você pintar o cabelo, a tinta vai acabar. Se você fazer a tua sobrancelha, a sobrancelha vai crescer de novo. Se você fazer a tua barba, os homens, vai crescer de novo, vai ter que fazer de novo. Se você comprar um tênis novo e botar no teu pé um tamanco novo, um sapato novo, ele vai acabar, tu vai ter que comprar outro. Em outras palavras, a transformação que esse mundo nos oferece é assim, ó. No estalo de dedo ela acaba. E às vezes é assim, acaba desse jeito. Às vezes a gente começa num dia bem e depois a gente termina o dia mal, cheio de pecado. Às vezes você fala assim, não, hoje eu vou perdoar aquela pessoa, hoje eu perdoo, Senhor, hoje eu vou perdoar, pode deixar comigo. Chega lá, em frente à pessoa, vou te matar, seu infeliz. É assim, nós somos isso. É isso que nós somos pecadores miseráveis. O apóstolo Paulo diz que ele quer fazer o bem, ele sabe que é o bem, mas ele não consegue. O mal que ele sabe que não tem que fazer, ele fazia. É eu e você. Isso é a nossa natureza, é o que está em nós. O verso 9 diz assim, ó. Verso 9, vamos voltar para a Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Volta para o versículo 5, a outra metade. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E o verso 6 também, a outra metade, diz assim, mas o do Espírito vai para a vida e paz. A outra metade do verso 7, capítulo 8, verso 7. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Irmãos, em outras palavras, só existe uma maneira de ser transformado. É se o Espírito de Deus habitar em você. E nós entendemos o poder do Espírito Santo totalmente errado. Porque nós entendemos o poder do Espírito Santo através de Atos, do livro de Atos, a perspectiva do livro de Atos. Só que se você olhar para João 16, o que Jesus fala? Atos diz que o Espírito, que os cristãos, os primeiros cristãos, saíram pregando o Evangelho e tal. É o Espírito através dos cristãos, através de nós. Mas João 16, depois você pode ler na sua casa, e Romanos 8, diz que o Espírito, primeiro, antes de ir através de você, ele precisa estar em você. O versículo de João, o capítulo de João 16, diz que Jesus fala bem assim, ó, quando o Espírito vier, quando o Consolador vier em vocês, sobre vocês. Quem em vocês que Jesus estava dizendo ali? Os discípulos. Os discípulos. E aí nós temos uma perspectiva errada do poder do Espírito Santo. Os irmãos
está assistindo na internet aí, depois vai ver aí, não me julgue não, mas está tendo um evento aí, agora acabou hoje, teve um evento lá do Atos, né, Pentecoste hoje, movimento lindo, maravilhoso, parabéns pastor Venê, pelo projeto muito lindo, 5.000 jovens, né, um projeto para jovens da nossa igreja do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a União Sudeste Brasileira, muito lindo, maravilhoso, e ali os jovens vão para buscar o poder do Espírito. O problema é que muitos saem de lá pior ou talvez do mesmo jeito que foi. E a igreja sabe disso. Irmãos, nós temos uma perspectiva errada do Espírito Santo. Nós fazemos errado. Nós queremos que o Espírito Santo... Olha, uma vez... Quem é pregador sabe, né? Deus, eu vou pregar amanhã, eu vou pregar tal dia, que o Senhor me use, me ajude, fala comigo, fala lá. Aí, daqui a pouco tu sai, vou para o trabalho, vou para a rua, não sei o quê, vou fazer as atividades do dia. Aí você começa tipo assim, a esquecer do que você pediu para o Espírito Santo. E aí você começa a botar outros assuntos na cabeça. Meu time não ganhou hoje, meu Deus do céu. Os pregadores entendem, né? Que é isso. Irmãos, nós temos que parar nós temos uma ideia errada do Espírito Santo. Nós queremos, a gente ora assim, a igreja, ela pede que o Espírito seja derramado. A igreja somos nós. A gente ora assim, Senhor Deus, manda teu Espírito para que teu Espírito Santo me encha, me dê poder e não sei o que e tal. Irmãos, como é que o Espírito Santo vai encher você, vai encher eu, se nós temos mentiras em nós, se nós temos desavenças entre nós, se nós temos raivas que está em nosso coração, se nós temos sentimentos de ódio que está no nosso coração. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele olha para você e fala assim, como é que eu vou te encher se você já está cheio? Não tem mais espaço para eu te encher. Você já está cheio. A nossa oração é errada, irmãos. O Espírito Santo, ele não vai agir primeiro através de você. Ele precisa primeiro agir em você. Sabe por que Jesus não voltou ainda, irmãos? Sabe por quê? Que a pregação do Evangelho não foi pregada, né? Por isso que Jesus não voltou. Mas você sabe por que a pregação do Evangelho não foi pregada ainda? Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não foi derramado. E você sabe por que o Espírito Santo de Deus não foi derramado? Porque nós não estamos preparados. Nós estamos cheios de outras coisas que não é o Espírito Santo de Deus. A nossa oração agora não é para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Sabe qual que é a nossa oração que tem que ser? É esvazia no Senhor. Esvazia-me da mentira, me esvazia, Senhor, da raiva, me esvazia, Senhor, de tudo que não é da vontade do Senhor. Nós temos uma ideia errada do Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo não é derramado. Em 1905, Jesus já era para ter voltado, você sabia disso? Em 1905, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 já era para ter sido pregada há muito tempo. Você sabe que a Igreja Adventista ela tem uma mensagem especial, que é a mensagem dos 3 anjos. O mundo, as outras igrejas, todos falam de Jesus, todos pregam o Evangelho. Mas a Igreja Adventista ela tem uma mensagem especial de alertar o povo dos últimos dias, da história do mundo. A mensagem de Apocalipse 14, você conhece. O tempo não nos permite ler, mas você conhece. E em 1905 teve uma... Misericórdia, filho, fica aí.
Em 1905 teve uma Assembleia Geral da Igreja Adventista. E só com os líderes da nossa igreja, de todo mundo. Naquela época, a igreja não estava espalhada em todos os países, mas em todos os países que hoje conhecemos, né? Mas em todos os lugares onde a igreja estava presente, todos os líderes se reuniram. E eles então começaram a fazer a Assembleia Geral de 1905 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a irmã Ellen White recebe uma visão, na qual Deus diz a ela que o Espírito Santo estava pronto para ser derramado no povo de Deus, para proclamar as mensagens dos anjos de Apocalipse 14. E o Espírito Santo de Deus seria derramado mais do que o dobro do que foi quando no Pentecostes. Mas aí o Espírito Santo não foi derramado. Porque os irmãos, os líderes, não tinham resolvido as pendências entre eles. A igreja estava desunida. E o Espírito Santo não foi derramado. Eles queriam que o Espírito Santo fosse derramado, só que não foi. Porque eles estavam cheios de outra coisa, mas não cheios do Espírito. Porque Romanos capítulo 7 estavam cheios na vida deles, mas Romanos capítulo 8 não estava. Romanos capítulo 7 é o eu pecador. Romanos capítulo 8 é o Espírito Santo que transforma. Irmãos, se eu e você não esvaziarmos de quem somos, nós vamos passar aqui para sempre. E Jesus não vai voltar. Eu não sei se você quer que Jesus volte, mas eu quero. Eu não aguento olhar para esse mundo, irmãos, e ver esse mundo como está. Desigualdade, fome, sofrimento, falta de amor, a irmã disse ali. Gente milionária, bilionária, que tem dinheiro e tem um poder de acabar com essa tristeza que está no mundo, e não querem. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 7 na vida deles é o que eles querem. E não quer Romanos capítulo 8, que é o Espírito Santo de Deus transformando eles. Esse mundo, irmãos, não tem esperança. E cabe a nós nos esvaziar de nós mesmos. Ah, aquela música é linda, é maravilhosa. Esquece sua música, irmão. É maior do que você, é maior do que a tua música. É a tua salvação. É o Espírito Santo de Deus habitar em você. Os homens têm poderes de acabar com os sofrimentos dos próprios homens. Só que eles não querem. Eles escolheram continuar com o sofrimento deles, enquanto eles sofrem mais e mais e mais. A maioria é assim. Mas que bom que Deus sempre teve um povo, sempre teve alguém que o buscou de verdade, que bateu os joelhos no chão e falou: Senhor, aqui estou eu, miserável, pecador, mas em tuas mãos colocamos. Se você não entendeu nada do que foi dito aqui essa noite, só grava uma coisa na sua mente. Você não pode usar o Espírito Santo. Você não pode usar o Espírito Santo de Deus. Não pode, irmãos. Você não pode, nem eu, nem você. Não existe ser humano na terra que pode usar o Espírito Santo. Não pode. É o Espírito Santo que te usa. E Ele quer te usar. Ele quer te transformar. Quer te moldar. Lembra o que significa transformação? Modificar. Nova fórmula. É o que Ele quer fazer conosco. Só que para isso a gente precisa... Olha o que o verso 13 de Romanos diz, e com isso é o último versículo. 13 em diante, até o verso 16. Romanos 8, 13 até o verso 16.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o verso 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe qual que é o segredo para acabar com Romanos 7, os versos que nós lemos? É o que está escrito, há uma palavrinha só que está escrito no verso 13. Eu fechei minha Bíblia, mas você lembra, eu também lembro. A palavra diz, mortificardes. Aí o irmão botou aí, ó. Existe duas palavras em grego que significa, uma é matar, que significa matar literalmente, e é o que estamos tentando fazer com nós mesmos. A gente ora, Senhor, me ajuda a parar de pecar, me ajuda a matar esse pecador que eu tenho. E você nunca vai conseguir, e Deus não vai matar. Sabe por que Deus não vai matar? Enquanto você não fazer aquilo ali, ó, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Você sabe quando que Romanos 7 vai deixar de existir na minha e sua vida? Quando eu e você usar aquela palavra mortificardes. Mortificardes significa você pegar alguém que você não consegue matar e dar para alguém matar. No caso, o Espírito. Para eu e você ser transformados pelo Espírito de Deus, nós precisamos nos entregar quem nós somos, pecadores e miseráveis. Gostamos disso, gostamos daquilo. Senhor, eu gosto mesmo. E entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa mortificar. E assim, transformar você em perfeita harmonia com a vontade do Senhor. E só assim, nós receberemos então o poder do Espírito através de nós. E só assim Jesus vai voltar, porque aí o Evangelho vai ser pregado. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Guerra. O povo achando que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, mas não vai. O povo achando que se fulano, cicrano entrar, presidente entrar, outro presidente vai acabar, não vai. Você sabe por que não vai? Porque Romanos 7 é o que reina na vida daquele povo. Esse povo que não tem Deus na vida, esse povo que não tem o Espírito Santo de Deus atuando na vida, infelizmente não vai acabar. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, pelo Espírito Santo, nós somos adotados por Deus. E o verso final de Romanos 13, 14, 15 e 16, o verso final diz que quando o Espírito habitar em você, reinar em você, você vai aclamar Abba, Pai. Abba, Pai significa que você é adotado por Deus. Pelo Espírito Santo você é adotado. E quando você é adotado, não importa quem você foi, na cultura de Roma, dos romanos, quando uma pessoa é adotada, não importa quem ela era ou quem ele era, ele agora é adotado. E se é adotado, pode ser mais importante do que quem foi o filho. Porque o filho você não escolheu, mas o adotar você escolheu. Deus escolheu adotar cada um de nós através do Espírito Santo dele. Basta nós irmos a Ele nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor fale melhor seu coração. E o desafio dessa semana, irmãos, é você orar a Deus pedindo para Deus te ajudar a esvaziar você de você mesmo. Orar a Deus para que o Espírito Santo mortifique você. O seu eu pecador que todos nós temos. Nós vamos ficar de pé para a gente orar.